E estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Política em Debate. E agora também nós temos o nosso espaço na internet escrito. É o politicaemdebate.org. Se você quiser nos dar honra, por favor, digite politicaemdebate.org. Nós começamos a publicar exatamente hoje. E esse vídeo agora vai fazer parte do acervo, então, agora do novo espaço da Política em Debate. Nós estamos com praticamente um mês já de governo Lula, não é? Praticamente um mês, terminando o mês agora. Lula tomou posse no dia 1º. Lula, né? Já passou por uma tentativa de golpe de Estado, a coisa realmente está rolando geral, muita gente tendo os bens bloqueados, né? Especialmente os financiadores, são milhões de reais que estão sendo bloqueados para que essas pessoas sintam no bolso e também na justiça civil e criminal o que foi atentar contra a democracia. Os radicais de extrema-direita golpistas, liderados então com toda certeza pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, não lograram êxito em destruir a nossa democracia duramente conquistada. O Bolsonaro ele viveu na democracia o tempo todo, mas evidentemente é Bolsonaro, né? Então é um homem que nunca deveria ter entrado na política, entrou, é democracia, deram espaço para ele, deveriam ter caçado ele lá atrás, quando ele começou a tentar contra o Estado Democrático, proclamando, por exemplo, a questão que tinha que se ter uma ditadura no Brasil, e o que deu agora foi isso, ele tentar justamente implementar uma ditadura aqui, um governo autocrático. Agora ele está nos Estados Unidos, fugido, essa é a verdade, renovou, está pedindo uma renovação agora por 6 meses do visto de permanência dele lá, não quer voltar ao Brasil, a gente sabe por quê, muito provavelmente vai para trás das grades. Mas um mês de governo Lula, e eu gostaria de agora falar um pouquinho sobre o aspecto da governança do Lula em relação à questão mais delicada, que são as relações industriais, as relações internacionais, que foram totalmente dizimadas no âmbito do governo Bolsonaro, especialmente com, os chanceleres que passaram pelo governo Bolsonaro e o próprio presidente Bolsonaro, que realmente isolou o Brasil de uma forma extremamente intensa, e o país se tornou então o pária do mundo, como todos vocês devem saber, acusado por desmatamento, perseguição das minorias, genocídio dos povos indígenas, em especial o povo Yanomami agora, e tudo mais que tinha que acontecer em um governo de destruição nacional, um governo de destruição do Brasil, liderado então pelo presidente Bolsonaro, um zero literalmente à esquerda. Mas a gente espera que Bolsonaro não represente mais uma ameaça à segurança do Brasil. Espero que os dias dele sejam realmente para atrás das grades, se possível, mas com toda certeza ele vai estar inelegível, né? E em 2026, pelo menos, esse homem, esse brasileiro aqui de brasilidade não tem nada, é só um cara que cultua ódio, um sujeito horroroso, para resumir a expressão, não possa concorrer, então, agora novamente. Mas falando então das relações internacionais, Lula é um craque nas relações internacionais, então já está articulando, por exemplo, com o mundo todo. É como o Lula, né? Ele quer conversar com o presidente da China. Ele já esteve agora logo no começo do mandato dele, né, na reunião da CELAC, né, que reúne os países latino-americanos e do Caribe. Evidentemente, ele está novamente tentando que o Brasil tenha a primazia de ser o maior país e o mais importante, que havia perdido justamente para o Lopes Obrador do México, na gestão do Bolsonaro, que é um completo desastrado. Esteve no Uruguai também, e o Uruguai está negociando, né, em separado com a China, um acordo bilateral entre os dois países. Isso, evidentemente, não me interessa, né, ao Mercosul, né, essa negociação tem que se dar através do âmbito que existe no Mercosul, e o Lula está tentando, então, dar um jeito nessa situação, né? Até porque também nós temos que considerar que a China é o maior parceiro comercial do Brasil, agressiva na América Latina, tentando cada vez mais relações com o Uruguai, com a Argentina, quer inclusive estabelecer uma base militar na Argentina, porque os Estados Unidos realmente vão dar pulos desse tamanho se isso for levado adiante. E, evidentemente, também querem fortalecer, né, a intenção, fortalecer o BRICS, ampliando de tamanho. Hoje é Brasil, né, BRICS, né, Brasil, Rússia ainda, China e África do Sul, mas já pedido de adesão justamente da Argentina, também
do Irã, da Arábia Saudita, consulta do Egito, pedido da Argélia, pedido da Nigéria e também uma consulta do próprio México também. Então o bloco realmente começa a ficar muito grande e, evidentemente, no momento onde nós estamos com o mundo se encaminhando já para um claro arranjo multipolar e não unipolar, onde só os Estados Unidos davam as cartas, não é? E aí é a fúria dos Estados Unidos da OTAN contra a Rússia, justamente por isso, porque a Rússia rompeu essa unipolaridade, essa é a verdade. Guerra ainda agora para praticamente um ano, dia 24 de fevereiro completa o ano. E o BRICS, então, muito provavelmente vai se tornar um bloco muito mais importante e muito mais igualitário entre os membros, né, com menos pressão, por exemplo, para os Estados Unidos, que se dão um tostão, eles querem dois em troca. Então, eu acho que o Mercosul realmente vai se expandir, talvez o Mercosul não, desculpe, os BRICS vão se expandir cada vez mais, né, englobando mais países. E aí está definido, então, o mundo multipolar. Nós tivemos agora a presença do Olaf Scholz aqui no Brasil, o primeiro-ministro da Alemanha. Ele fez um pedido ao Brasil, né? Claro que a mando da OTAN pedindo para que o Brasil fornecesse munição para os tanques na Ucrânia. O Lula disse que não, que o Brasil é um país de paz e que não está em guerra com a Rússia. Isso não interessa absolutamente em nada o país se meter no conflito desse, ainda mais agora, na situação que a gente se encontra, onde a OTAN está cada vez mais entrando no verdadeiro lamaçal, que é fornecer tanques, e aí os ucranianos agora estão pedindo aviões, então a coisa está ficando cada vez mais complicada lá na questão do conflito Rússia-Ucrânia. Então o Lula saiu muito bem, aí o Olaf Scholz veio, foi uma reunião ontem, tivemos jantar ontem, os dois, né? Foi uma recepção. E é uma visita muito importante, né? Porque nós estamos falando da maior economia da Europa, né? A Alemanha está combalida agora, inclusive toda a Europa está muito combalida, estão pagando o preço de submeterem aos caprichos dos Estados Unidos via a OTAN, então com inflação maior que do Brasil, desemprego recorde, protestos generalizados em praticamente todos os países europeus, especialmente na Alemanha, inclusive. Mas mesmo assim se mantém ali fiéis aos interesses dos Estados Unidos, porque isso interessa aos Estados Unidos esse confronto, esse prolongamento desse confronto com a Rússia. E a Rússia está lá, tranquila na dela, tá? Vendendo cada vez mais, produzindo armamento cada vez mais. Parece que nada do que eles tentaram fazer realmente até agora funcionou, não é? Então agora estão metendo, como eu disse, os pés pelas mãos, e aí a gente não sabe o que pode acontecer em termos se houver um confronto direto entre a OTAN e a Rússia. Mas aí o Lula, como é um cracão, né, na forma de negociar, o Olaf Scholz veio, chegou, né, e novamente, claro que fez uma cobrança ao Lula pelo fornecimento então de munição. E aí o Lula mais uma vez disse, não, nós somos de paz, e saiu por aí. Não interessa absolutamente nada, como eu disse antes. O que interessa a gente agora se meter nessa história? Nada. A Rússia é parceiro nosso direto. A gente depende maciçamente, tanto dela quanto da Bielorrússia, na importação para nós valiosíssimos, presta atenção, valiosíssimos insumos para a agricultura, ou seja, os fertilizantes. São os dois países que mais fornecem fertilizante, o terceiro é o Canadá. Tá? Os dois países. Então, para que a gente vai se meter? Justamente com a Rússia e com a Bielorrússia, que faz dobradinha com a Rússia. É um governo autocrático quanto o governo Putin. Então, para que a gente vai se meter nisso? O Lula muito esperto, saiu pela tangente. Não ganha mais nada com isso. Então, o Lula realmente começou muito bem aí a questão das relações internacionais dele, e ele agora está dizendo, a China agora tem que ter um papel mais ativo, né, na questão desse encerramento desse conflito Rússia-Ucrânia. E quando eu tiver com o presidente Xi Jinping, eu vou conversar com ele sobre isso. É o Lula. É o Lula, não é? Lula não faz nem cogitar comparar Lula com Bolsonaro, né? Lula é um homem que é consagrado, é a expressão maior do progressismo da esquerda no mundo, e tem autoridade para isso. E aí o Olaf Scholz saiu também na reportagem, né, dizendo que ele ficou muito feliz que a democracia tenha vencido o golpismo de Bolsonaro aqui. Houve também, isso foi pouco noticiado, mas na própria Alemanha ensaiaram uma meia tentativa de golpe de Estado lá também, também da extrema-direita.
e foi todo mundo preso lá. Igualzinho que aconteceu aqui. Não teve muita alarde, não, mas isso foi na própria Alemanha também. Também nego financiando, igualzinho, da extrema-direita. Mesma coisa que aconteceu aqui. Mesma coisa, igualzinho. Tá? Lá foi totalmente sufocado. Tá? Governo nazista, fascista, tudo isso na Alemanha. Então, e obviamente a pauta também do meio ambiente e tudo mais teve aí, né? Óbvio, nessa conversa dos líderes. E aí, para cereja do bolo, o Schultz disse para o Lula, o mundo estava sentindo falta do Brasil. O mundo estava sentindo falta do Brasil. Sejam muito bem-vindos. É isso. Essa frase é, é a síntese, é o que resume o que foi o desastre em todos os sentidos desse maldito governo que acabou de sair, que deixou ainda, né, os seus asseclas aqui, e aí democraticamente eleitos pelo povo, com senadores, deputados federais também, que criando já uma série de situações, inventando mentira, eles são mestres em fake news. Mas com toda certeza a gente vai superar toda essa gente, né? E falando, citando o poeta, eles passarão e nós passarinhos. Um grande abraço.